Hoje, na celebração da manhã, fazia notar o início, ou esse detalhe, que é muito interessante neste acontecimento de Jesus, quando ele entra neste ambiente fechado, como diz bem o texto, por medo dos judeus, os apóstolos, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Mas antes desta atitude de soprar sobre eles o Espírito Santo, Jesus os convida a serem recebedores da paz. E por aqui nós podemos imaginar, ou mais do que tudo perceber, que a ação do Espírito Santo em nós, ela se dará a partir do momento em que os nossos corações se abrirem à paz. Do contrário, fica difícil a gente imaginar como é que a presença de Deus pode operar sinais em mim, se eu sou uma pessoa que não vive em paz comigo. Se dentro de mim, infelizmente, tantas contrariedades não me permitem viver uma experiência pessoal com Deus, que me faz filho, que me faz servo, que me faz seguidor. E essa experiência é uma experiência que precisa brotar em mim. É desejo de Deus, mas a atitude precisa ser minha, porque nós já sabemos bem o que Deus quer de cada um de nós. É interessante porque pela nossa inteligência, nós compreendemos bem o que é a palavra de Deus. Nós sabemos bem o que Deus quer dos seus discípulos, dos seus apóstolos, de cada um de nós. O que nos falta muitas vezes é essa coragem de traduzirmos em atitudes bem concretas aquilo que nós queremos viver em Cristo. Por isso que Jesus é paciente. Jesus olhava tantas situações adversas do seu tempo, e a todas elas, de alguma maneira, ele procurava extrair algum ensinamento, seja a partir de uma atitude realizada, seja a partir de um pensamento, de uma reflexão, de uma palavra sua, brotada com tanto carinho do seu coração, para o bem do outro. Então Jesus ia ajudando as pessoas ao seu redor a perceber isso. Minha gente, se a gente não for um canal da graça de Deus na vida das pessoas, nós nunca poderemos nos tornar discípulos do Mestre. E você pode olhar bem na sua experiência pessoal e ir se perguntando: será que hoje eu vivo de fato uma experiência que Cristo espera, a partir daquilo que Ele nos propõe, não daquilo que eu acho que tem que ser? Olha quantas passagens o Evangelho nos apresenta de sinais que mexem com as nossas atitudes. Se você pegar, por exemplo, o samaritano, enquanto o sacerdote e o levita estavam caminhando para o templo, porque eles precisavam chegar logo na oração, um precisava cuidar do templo, o outro precisava cuidar da oração, e quando passaram perto daquela pessoa ferida no caminho, ninguém se sensibilizou por ela. Isso é cristianismo nos dias de hoje? Não. E quantas vezes nós vamos assim, atropelando as nossas atitudes em nome de um cristianismo que nós não sabemos bem o que é, e nunca conseguimos definir em nós que viver de fato as pegadas do Mestre é sim parar à beira do caminho e perceber quantas vidas estão sendo abandonadas pela minha insensibilidade. Agora traduza o bom samaritano para tantas realidades da sua vida. Desde a desatenção que eu dou a alguém que está do meu lado, dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, dentro do meu grupo. Desde uma desatenção que eu dou a mim mesmo, muitas vezes. Descuido de mim. Ora, se eu descuido de mim, o que é que eu tenho para oferecer para o outro? Nada. Depois, Jesus vai nos falando em tantos outros acontecimentos, quando ele está à beira do poço com aquela mulher. Os apóstolos, quando chegam, enxergam Jesus ali, mas mestre, você está falando com uma samaritana, né? Porque se o amor de Deus não for assim, minha gente, se o amor de Deus for igual ao nosso amor, nós somos fritos. Não dá para a gente chegar nem ali atrás na festa junina, de tão estragados que nós estamos. Portanto, render-se ao amor de Deus é pedir isso. Senhor, envia o teu Espírito sobre mim, para que eu tenha o dom do entendimento em primeiro lugar, para que eu possa compreender, discernir qual é o teu chamado na minha vida, qual é a tua identidade no meu coração. Dê-me o dom da sabedoria para eu compreender aonde é que eu posso viver o meu cristianismo, de que forma eu posso viver o meu cristianismo, para que de fato as pessoas enxerguem em mim o outro Cristo.
É tão duro a gente olhar, não é? E ver um irmão batizado, cristão, atitudes tão mesquinhas, tão tacanhas, e você vai dizer, meu Deus, Cristo não está ali. Não a gente fica sempre procurando, né, as motivações, as acusações. É simplesmente dizer, a pessoa não deu a ela a oportunidade de ser encontrada pela presença de Deus. Não pela ineficiência de Deus, Deus não falha, mas é porque nós somos descuidados mesmos. O que é Pentecostes? É o momento em que Deus quer unir todas as pessoas. Um dia, na história do povo de Deus, quando o povo estava construindo uma grande torre, eles queriam a torre mais alta do mundo, para que ninguém os incomodasse, que eles pudessem ficar no local intocável. E ali a ação de Deus foi assim: confunda esses corações, confundam essas línguas, confundam essas pessoas. Ó Babel da nossa ignorância, dos tempos de outrora, mas que perpassa a história humana até os dias de hoje. E aí vem o Espírito Santo para dizer, mas engraçado, eles não são de tantos outros lugares, como é que nós conseguimos compreendê-los na nossa língua? Isso é o Espírito Santo. Portanto, nós vamos experimentar a ação do Espírito Santo cada vez que nós conseguimos ser comunidade. E comunidade, não é, desculpe dizer, não é um bando de gente reunida, porque existem tantos bandinhos de gente reunidas que não sabem viver, que se ferem, que se machucam, que se atropelam, que um quer subir sobre o outro porque quer chegar na frente. Isso não é. Não. A comunidade é quando nós somos sensíveis à vida humana, quando eu vou me diminuindo para que o outro cresça, quando eu não fico dando muita atenção às minhas vaidades e percebo, o jeito que eu estou falando e fazendo não está agradando, não está tornando o outro melhor. Agora, essa atitude é muito difícil da gente assumir em primeiro lugar. Não é fácil perceber, eu não estou valendo muita coisa. Agora, o pior é perceber e não fazer nada. Eita burrice, não consigo dar o passo de uma mudança e de uma conversão. E entra dia e sai dia, entra dia e sai dia, e eu fico esperando o dia da minha conversão que nunca vai chegar, porque eu não quero dar esse passo. O Espírito Santo está gritando. É essa graça que nós queremos pedir pela nossa igreja, pedir para todos nós, pedir para aqueles que estão à frente das nossas comunidades, todos os grupos, todos os ministérios, todos os cristãos. No nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Após sair da água batismal, aquele que está administrando o batismo derrama sobre nós o óleo crismal, dizendo, receba os dons do Espírito Santo. Nós somos selados no Espírito Santo, o Espírito Santo está impregnado na nossa carne, nós somos templo do Espírito Santo. E ainda assim, Deus tem misericórdia por nós, diante das nossas fraquezas, das nossas misérias, das nossas contrariedades. Quantos pecados nós vamos acumulando pela nossa fragilidade? E não tomamos consciência. Eu sou o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos recordar isso. E Deus nos quer assim, homens e mulheres acordados na fé. Eu gosto de imaginar o Espírito Santo como esse tempero, né? É o tempero certo para a comida ficar boa. Então Deus fez tudo muito bem arrumadinho, legalzinho. Percebeu que a gente bagunçou o coreto, Ele ainda veio dar uma pitada do seu amor. Eu vou jogar sobre eles o toque do meu tempero. Isso é o Espírito Santo. Então que Ele venha sobre nós, mas que eu de fato rasgue o meu coração para receber essa graça maravilhosa que Deus está derramando sobre mim, sobre nós. Brincava de manhã ainda, Deus não faz competição de cristãos. Deus não quer ver quem é que chega primeiro. A nós é reservado, a cada um é reservado o seu dom. Portanto, peça o seu e viva feliz o seu caminho de santidade. Não tenha pressa de se atropelar nesse caminho. Peça, clame a sua santidade, mas deixe que o tempo de Deus aconteça. Deus não está brincando conosco. Quem chegar por último é a mulher do padre. Oh, desgraça, né? Que brincava assim, né? A mulher do padre, oh, mula sem cabeça, desgraçada. Fica atazanando os padres. Então. Não, Deus não está brincando com isso.
Seu lugar no céu está garantido, meu filho. É só seu. E se você não chegar lá, vai estar uma plaquinha: não chegou porque não quis, burro. Pronto. Eu não quis. Deus só faltou desenhar para mim, aliás, eu acho que Ele desenhou, só eu que não consegui compreender, que Ele é misericórdia, que Ele é amor, e que Ele está pedindo isso no meu coração. Mas eu, como uma anta perfeita, não consegui compreender nada do que Ele disse. Preferi ficar na minha ignorância. Achei que a vidinha feita dos meus fracassos era a melhor coisa que eu podia fazer. E como uma pessoa infeliz, o que eu tinha para oferecer para o outro era a minha infelicidade. Então eu vou contagiando as pessoas com a minha infelicidade. Você deve conhecer um monte de gente assim, triste, arrasada, destruída, pessimista, depressiva, e que vai se alimentando e vai oferecendo isso. Por quê? Eu não me deixei ser encontrado pela ação de Deus. Deus não é toquinho mágico, bum, chegou o Espírito Santo, ponto, agora eu estou... Não. Ele é um caminho que nós fazemos, Ele é uma experiência que nós precisamos todos os dias, e de maneira muito fecunda, nos aprofundar. Por isso que Deus nos dá a sua palavra todos os dias, e por isso que Deus nos dá a Eucaristia todos os dias. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da palavra e da Eucaristia. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede do Espírito Santo, porque não tem medo de viver o testemunho que o Espírito Santo nos propõe. E que tenhamos a coragem de Paulo, não é? Paulo foi entrando por lugares tão absurdos. Quando ele chegou lá no Areópago, na Grécia, era o último lugar que ele podia pisar. Lá foi ele, impregnado pela força do Espírito Santo, para dizer àquele povo, tão sabedor das suas culturas, tão cheio das suas filosofias, tão cheio dos seus deuses, a mitologia grega: minha gente, tem um buraco ali vazio, eu quero falar daquele Deus. Eis a criatividade de Paulo que o Espírito Santo está propondo a nós, nessa sociedade doente que nós vivemos. É aqui que nós precisamos ter a coragem de dizer: eu também quero gritar aos quatro cantos que eu creio nesse Deus, que nós continuamos pregando na cruz, mas que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, e é por Ele que eu estou aqui vivendo esse testemunho. Vamos pedir esse Espírito Santo sobre nós. É tão simples, minha gente. É você olhar para o céu e dizer: vem Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Faça-me um homem novo na Tua presença. Queima-me com esse fogo abrasador. E que eu seja a luz do Teu Espírito, aonde o Senhor me planta hoje. Na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos pessoais, na minha vida conjugal, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade, aonde o Senhor está me colocando. Que eu possa ser hoje, Senhor, luz do Teu Espírito, a iluminar todos os corações de homens e mulheres que o meu coração puder alcançar. E que o Espírito nos encontre, nos acorde, nos desperte para uma comunidade mais ousada, mais feliz, mais santificada, que é a comunidade que nós queremos chegar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso.